Tá bom? Então esse limite aqui vai ser, essa integral aqui vai ser, ó, vai ser igual, ó, presta atenção, vai ser igual ao limite de U tendendo a quê? A z elevado positivos, tá certo? Aí vai ficar... Não, mas aí, ó, veja, eu posso considerar o P diferente de zero. O P diferente, para o que eu vou botar, isso aqui vai funcionar. Dado o P diferente de 1, tem, não vai ter problema não. Porque o seguinte, ó, se integral de 0 a 1, vai ser em qualquer caso, sendo imprópria ou não, em função daquilo que eu discuti, tá certo? Mesmo sendo impróprio ou não, isso aqui vai ser esse limite com U tendendo a zero por valores positivos, de que, ó, U elevado a 1 menos P sobre P menos 1, mais 1 sobre 1 menos P. Não vou precisar fazer aquela restrição, não. Isso aqui tem dois casos, P maior do que 1 e P menor do que 1. Vamos ver. Isso aqui eu tenho que analisar dois casos. Se o P é maior do que 1 e se o P é menor do que 1. Vamos logo no caso em que o P é menor do que 1. Se o P é menor do que 1, 1 menos P é positivo. Então o limite dessa expressão dá quanto? Dá 0. Então esse limite dá 1 sobre 1 menos P. Tá certo? Se isso acontece. Não é o de baixo, não. Ou é o de baixo, estou analisando o de baixo. Estou analisando de baixo. Estou pegando logo o caso P menor do que 1. Então dá 1 sobre 1 menos P. Agora, se o P é maior do que 1, se o P é maior do que 1, 1 menos P é negativo. E qual é o limite com U tendendo a zero por valores positivos de U elevado a um número negativo? Mais infinito. Dividido por P menos 1, que é positivo, dá mais infinito, somado com a constante, o limite dá mais infinito. Aí agora que eu vou fazer o conceito. Isso aqui é verdade, qualquer que seja o P diferente de 1. Tá? Tá certo? Qualquer que seja diferente de 1. A integral de 0 a 1 é esse limite, não tem jeito, é esse limite aí, tá? Mas quando é que eu tenho uma integral imprópria? Eu tenho integral imprópria quando o P é negativo, quando o P é positivo, porque se o P é negativo, não é imprópria. Aí aqui vale o que eu vou falar. Essa igualdade tem em qualquer situação. Tanto faz ela ser própria como não ser imprópria. Aquela discussão da constante que eu fiz e coloquei aqui para você, tá certo? Que vale também no outro lado. Então, você tem o seguinte. Essa integral aqui, de 0 a 1, de 1 sobre x elevado a v, ela converge. Então, como eu estou usando a expressão converge, então eu estou me referindo a uma integral imprópria. Então ela converge. Se o P, ela converge com o seu valor, Foi o que faltou aqui, hein? dx. Essa integral converge com o seu valor igual a quem? A 1 sobre 1. A 1 sobre 1 menos P, se o P é maior do que 0 e menor do que 1. Porque é o caso em que cabe essa palavra. Porque diz respeito à integral imprópria. E eu tenho integral imprópria nesse caso. Porque se o P for positivo, se o P for negativo, não é impróprio.
tá? Tá bom? Porque na realidade é x elevado a p, tá? Então não faz sentido. Tá? É x elevado a menos p, né? Então não faz sentido. Tá? Essa integral imprópria, ela diverge com o seu valor igual a mais infinito, né? Se o P é maior do que 1. Se o P for igual a 1, ela diverge. Observe que... Pode fazer a conta. Observe que a integral de 0 a 1 de 1 sobre x dx, que é uma integral imprópria, ela também diverge, é mais infinito. Faça as contas que você vê. Tá? Usando a notação, ela diverge. E o fato interessante é que você vê o seguinte, olha aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Então a conclusão é que ela converge nesse caso e diverge nesse caso. P maior. Porque vai ficar o... Não, mais infinito. Ó, o que é que está acontecendo? Tá focando aqui? Tá. Olha o que é que está acontecendo. O que acontece é o seguinte. Eu não estava pensando sobre x, eu estava pensando... Ó, olha aqui, ó. Tá aqui a 1 sobre x, que é a hipérbole. Tá? Essa daqui é a y igual a 1 sobre x. Tá ok? Y igual a 1 sobre x. Ó. Aí pega 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x, o que acontece é que ela vem por baixo e quando chega aqui ela passa a ser por cima. Aqui, essa função, a sua integral imprópria diverge. Mas a integral de 0 a 1 de 1 sobre a raiz de x, isso aqui é a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a 1 meio. E nesse caso, que é uma integral imprópria, ela converge. Converge e dá quanto? Ó? 1 sobre 1 menos p. Vai dar quanto? 2. Vai dar 2. Tá? Vai dar 2. Ela aqui, ela está por baixo, ó. Agora, se você pega a integral de 0 a 1 de 1 sobre x3, aí não tem jeito, isso aqui diverge. 0 a 1. Porque 1 sobre x3 aí é o contrário. Aqui ela está por cima de 1 que diverge, então ela vai divergir. Questão de área, né? O comparativo. E aqui ela vem por baixo. Tá? Essa daqui, a preta, y igual a 1 sobre x3. Então você tem um divisor de águas que é o 1. P igual a 1. 1 sobre x, que diverge tanto de um lado quanto do outro. Tá? Diverge tanto de um lado quanto do outro. Frequência? Posso. Agora tem um caso aí que eu quero, um exercício aí que eu quero resolver, que é o seguinte, ó. Olha aqui, ó.
Tem. Ó. Seja f de x igual, tá? F de x igual a raiz quadrada, ó, de 1 menos raiz cúbica de x ao quadrado tá? Olha aqui, f de x, isso aqui ao cubo, tá? Esboce, fazer o seguinte, esboce o gráfico de f, né? Esboça, vou. Esboça o gráfico de f. Quem é o domínio de f? Quem é? Ó, isso aqui é raiz cúbica de x ao quadrado. Isso aqui, tá certo? Tá. Quem é o domínio dessa função? Em verdade, eu vou pedir para você esboçar o gráfico de f restrito ao intervalo 0,1, tá? Eu vou pedir só para você esboçar o segmento do gráfico de f no intervalo 0,1, porque fica mais simples. O domínio, quem é? É o intervalo menos 1, 1, fechado. O domínio de f é o intervalo menos 1, 1, fechado. Mas vou querer o gráfico só aqui. Isso é só negativo, né? É. Não pode ser negativo, O x não pode ser maior do que 1 em módulo, porque se o x é maior do que 1, tá certo? x2 é maior do que 1, raiz cúbica de x2 é maior do que 1. Isso aqui dá negativo maior do que... isso aqui dá o que? Negativo. Ao cubo da negativo não pode tirar raiz quadrada, tá certo? Então o x não pode ser maior do que 1. Em módulo. Por isso que mas pode, né? Mas pode ser em módulo mesmo. O módulo de x precisa ser menor que ou igual a 1, por isso eu domino. Então vamos esboçar o gráfico de f aqui. Então nós temos o seguinte, ó. Veja que a função f, ela é contínua. Ela é contínua onde? No intervalo 0,1 fechado. Olha aqui, ó. Silêncio. A função f, ela é contínua no intervalo 0,1 fechado. E é diferenciável, tá? E é diferenciável no intervalo 0,1 aberto. Ela é contínua, correto? Ela é diferenciável no intervalo 1 aberto, tá? Agora, para y igual a f de x, isto é, y igual, aí eu vou derivar isso aqui, né? Eu vou derivar para estudar o sinal da derivada, ver onde ela é crescente, mas aí eu faço o seguinte, ó. Claro, ao cubo, isto é y igual
a f de x, tem-se ao cubo. Tem-se y ao cubo. Quem é y ao cubo? Y ao cubo não. Quem é y ao quadrado? Quem é y ao quadrado? Raiz cúbica de y ao quadrado. Logo, ao cubo. Logo, y elevado a 2/3, eleva tudo a 1/3, tira a raiz cúbica. Então fica y elevado a 2/3 igual a 1 menos raiz cúbica de x2, que é x elevado a 2/3. Isto é, o x elevado a 2/3 mais y elevado a 2/3 é igual a 1. Daí, vamos fazer derivação implícita. Fazer derivação implícita. Porque eu não vou derivar isso aí. Tá? Derivação implícita, quem é? 2/3 de x elevado a QI menos 1/3 mais 2/3, né? De x elevado a quê? De x não. De y elevado a menos 1/3. Não é porque, ó, dy dx, derivação implícita. Faltou menos 1/3 ali. É igual a zero. Hã? Menos 1/3 no y. É o menos ali? É o menos. Tá, deixa eu ajeitar aqui. É o menos. Tá certo? Assim, quem é dy dx? É menos x elevado a menos 1/3 sobre y elevado a menos 1/3, que dá y elevado a 1/3 sobre x elevado a 1/3. Tá certo? Ou seja, quem é a derivada da f em x? Quem é f' de x? Quem é f' de x? É menos... Ó, quem é f' de x? É menos... Fica y elevado a 1/3, só que y é f de x. Então, quanto é que isso aqui é elevado a 1/3? Raiz quadrada de quem? De 1 menos A raiz cúbica de x ao quadrado. X ao quadrado. Aí só que isso daí ela... Sobre x elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de x. Qualquer que seja o x no intervalo 0, 1. Verdade. Não é? Sim, eu tava... Isso é verdade. Bem, mas se você no intervalo 0, 1 aberto, o denominador é positivo. O denominador não, o numerador é positivo, o denominador é positivo, então a derivada é negativa. Ou seja, a função ela é contínua no intervalo fechado, ela é diferenciável no aberto, e no aberto a derivada é negativa. Isto diz que a f é estritamente decrescente. Isto diz que f é o quê? Estritamente que decrescente aonde? No fechado. O resultado é, se uma função é contínua no intervalo, diferenciável no interior desse intervalo, e no interior desse intervalo a derivada é negativa, coisa que é, a derivada é negativa, né, porque fica menos,
fração que é positiva, a função é estritamente decrescente nesse intervalo. Encerra com essa outra.